Olá pessoal, tudo bem? Eu resolvi aqui vir falar com vocês sobre mitos na alergia. Então, existem muitos equívocos que acontecem que levam as pessoas a acreditarem em coisas que não existem. Isso acontece muito quando as pessoas vão no pronto-socorro, vão em lugares que esse mito já está ali enraizado, sabe? Por exemplo, locais que a gente vai fazer exame, que já tem enraizado ali um mito, e aí a pessoa acredita naquilo ali e ali vira uma regra daquele local. Mas que nem sempre aquilo ali é uma verdade absoluta, tá? Então eu gostaria de falar com vocês sobre esses equívocos para que vocês não tenham mais essas dúvidas, né? Então, algumas pessoas deixam de tomar vacina, algumas pessoas deixam de fazer exame com contraste, porque acreditam nessas lendas urbanas que a gente vai desmistificar aqui agora. Quando a gente fala em mito, gente, mito, lenda, equívoco, uma inverdade, seriam coisas que não foram comprovadas cientificamente, que as pessoas acabam descobrindo sozinhas, ou mesmo que as pessoas acabam ouvindo de outros mais antigos e acabam enraizando aquilo ali, como eu já havia dito para vocês. Então eu vou falar aqui para vocês sobre os mitos e aí, se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários, tá bom? Então vamos falar um pouquinho sobre alergia a corante. Então, muita gente comenta que tem alergia a corante, né, gente? Mas nós sabemos que isso é um mito. É muito raro a gente ver alergia a corante, tá? Então, é muito incomum que o paciente tenha alergia, por exemplo, a uma bala porque é vermelha, um remédio porque é amarelo. Na verdade, aqui não entra tanto quanto um mito, entra mais quanto algo que as pessoas acreditam que existem muito frequentemente, mas que é algo que não ocorre frequentemente, tá? Então, muitas vezes as pessoas acabam mudando as terapias, mudando os medicamentos, mudando os alimentos, causando gastos desnecessários, quando na maioria das vezes é uma inverdade, não é uma reação comum de aparecer. Um outro mito que eu gostaria de falar aqui com vocês é sobre alergia ao ovo e vacinas. Então, muitas crianças e até mesmo adultos deixam de se vacinar porque tem um histórico de reação a ovo, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, na vacina da gripe, a quantidade de ovo é mínima. Então, mesmo que a pessoa tenha uma alergia à proteína do ovo, ela não necessariamente precisa excluir a vacina da gripe. Já a vacina da febre amarela, ela tem uma quantidade um pouco maior de proteína do ovo, porém ela também não contraindica a vacina, só é feita em ambiente hospitalar, com médico e tudo mais. Uma outra inverdade que acontece nisso aí é que alguns pacientes fazem um exame, esse exame vem positivo para o ovo, mas ele come ovo. E aí ele não quer fazer a vacina porque tem um exame positivo. Bom, meu amigo, se você come ovo e não tem reação, você pode tomar a vacina. Fique tranquilo, tá bom? Já o top 1 dos mitos, né, aquele que tá lá no topo da cadeia, é reação de contraste, alergia a frutos do mar e tomografia computadorizada. Então, esses aqui são carro-chefe aqui no consultório que a gente recebe, mas é um equívoco em que há maior risco de reação ao contraste naqueles pacientes que têm alergia a frutos do mar, tá? A gente sabe que o contraste, o principal componente dele, né, no caso ali que gera essa dúvida é o iodo, mas que a gente sabe que a alergia dos frutos do mar, no caso do camarão ou de outros frutos do mar, não é causado pelo iodo, e sim por uma proteína. Por exemplo, no caso do camarão, é causado por uma proteína que se chama tropomiosina. Então, nada tem a ver com o contraste. Então, normalmente, o que a gente faz quando o paciente vem em consulta com essa dúvida é desmistificar esse mito aí e liberar. Mas mesmo quando a gente libera para o paciente fazer o exame, muitas vezes isso gera dúvida, porque nos locais que fazem exame, alguns deles contraindicam fazer o contraste quando o paciente tem alergia a frutos do mar, mesmo com a nossa cartinha de liberação. Então, foi um mito que foi criado pelos próprios médicos mesmo antigamente, e que é muito difícil de fazer com que as pessoas deixem de acreditar nesse mito aí.
mas a gente tenta ali firmemente, né, mostrar para os pacientes que eles podem fazer o exame e eles ficam super felizes quando eles conseguem fazer esse exame, apesar das alergias aos frutos do mar, tá bom? E da mesma forma, o contrário, então eu tive alergia a contraste, não vou poder mais comer fruto do mar, também é um mito, e esse mito também precisa ser afogado ali no mar, para que a gente não tenha mais essa dúvida e não precise passar por dificuldade em realizar exame ou restrições alimentares sem necessidade. Outro mito é que a gente não deveria dar alguns alimentos para os bebês que são alergênicos, né? Então a gente sabe que, de acordo com os estudos, a partir do 6º mês aqui no Brasil, que já que a amamentação aqui no Brasil é indicada até o 6º mês, o aleitamento materno exclusivo, ou que seja o aleitamento misto ali, mas até o 6º mês, e a partir do 6º mês a gente introduz os alimentos e a gente pode introduzir todos de uma vez. O bebê ele tem uma janela imunológica e a gente deve tentar introduzir a maior quantidade de alimentos durante essa janela para que esse bebê possa experimentar diversas proteínas e assim diminuir a alergenicidade, a chance de ser alérgico a algum alimento. Outro mito que existe, esse também agora está em voga, muitas pessoas acreditam nele, é a alergia ao glúten. Mas na verdade a alergia ao glúten ela não existe, gente. Meu Deus, doutora, você é louca, como que não existe? O que existe, na maioria das vezes, é uma intolerância alimentar. Então a gente tem intolerância ao glúten, a gente tem doença celíaca e a gente tem uma sensibilidade do glúten não celíaca, tá? Então a gente precisa desmistificar isso. Então, o que eu quero dizer com isso? Que nem todo mundo pode consumir glúten, mas que é um mito falar que existe alergia ao glúten. Um outro mito grande aí, que até entra em voga aí junto com o glúten, é a alergia à lactose. Gente, não existe alergia à lactose, existe intolerância à lactose, que é a ausência de uma enzima que ajuda a digerir bem o leite. E existe uma alergia à proteína do leite de vaca. Então, muitas vezes no consultório eu também recebo um paciente que fala assim: eu fiz o exame, agora me deu alergia a leite, doutora, mas o meu de lactose deu altíssimo. Sim, porque a gente não consegue medir uma alergia à lactose porque ela não existe. Então, a gente vê uma intolerância à lactose e a gente vê uma alergia à proteína do leite de vaca, certo? Vamos lá ao nosso último mito que nós vamos falar aqui sobre animais hipoalergênicos. Então, eu recebo muito essa pergunta: tem algum animal que eu posso ter que tem um pelo menor? Esse aqui não tem pelo, tem cabelo, doutora, e aí como é que é? A grande verdade é que não existe um animal hipoalergênico. E o que a gente deve saber é que os animais, não só pelo pelo, mas pela pele, pela saliva, pelas glândulas dele ali, sebáceas, eles podem liberar os alérgenos. Então, não necessariamente a causa da alergia é o pelo, pode ser a pele, o epitélio, pode ser as glândulas, tá bom? Então, o ideal, se você tem alergia a animais e não quer ter mais essa alergia, é que você faça a imunoterapia. Bom, eu expliquei aqui para vocês alguns mitos, espero que vocês gostem. Na verdade, esse é meu primeiro vídeo em que eu dou orientações. Bom, eu gostei muito de falar aqui. É um vídeo muito mais longo, em que a gente consegue falar muito mais sobre um assunto. Eu fiz uma edição ali, não sei se ficou muito legal, mas a gente vai testando até a gente achar o lugar ideal. E eu gostaria que vocês me dessem um feedback assim, de quais assuntos vocês queriam ouvir, se vocês gostam, por exemplo, que eu coloque um slide aí eu explicando o desenho ali pra vocês, ou se vocês preferem essa forma assim contada, tá bom?